Bom, boa tarde a todos. Primeiro é um prazer voltar a essa casa. Estive aqui há 2 anos e é sempre um prazer estar podendo colaborar aí com informações, né? Eu não sei porquê, mas toda vez que eu venho me deixam entre os últimos a apresentar. Não sei se o pessoal fica mais cansado, alguma coisa assim. Então, assim, para todo mundo acordar, vamos ficar em pé, por favor? Em pé, dá uma espreguiçada aí, tá? Para a gente conseguir discutir um pouquinho mais. Aí, olha ali, ó. Sorrisos, agora vejo sorrisos, não é? Ok, pode sentar, é só para esticar a perna mesmo, tá bom? Então a ideia é a gente estar conversando sobre imunoterapia, tá? E imunoterapia, a primeira informação que eu queria passar para vocês é que ela está revolucionando o tratamento do câncer. E câncer de uma forma geral, não é só de um tipo específico de câncer. Então nós temos a imunoterapia agora já sendo realidade para o tratamento do câncer de pulmão, câncer de rim, o câncer de bexiga, o câncer de mama, agora mais recentemente. E, obviamente, não dá para a gente abordar aqui em 15, 20 minutinhos todo esse avanço. Então, eu peguei câncer de pulmão, que é um protótipo de sucesso, onde a imunoterapia funcionou e vem funcionando muito bem. E eu vou mostrar para vocês mais objetivamente como ela funciona e qual é o benefício que ela traz para o tratamento desses pacientes com câncer avançado. Esses são os meus conflitos. E eu queria começar com um caso clínico, trazer um caso clínico, um paciente meu lá de Barretos. Aliás, para quem não sabe, o Hospital de Amor é o novo nome do Hospital de Câncer de Barretos, certo? Esse é um paciente nosso, do SUS. Lá nós atendemos os pacientes 100% dentro do Sistema Único de Saúde, tá? Então, junho de 2013, esse paciente de 74 anos chegou no hospital se queixando de que ele tinha procurado atendimento na sua cidade por uma queixa de um resfriado comum e no raio-x foi vista uma lesão que parecia um câncer de pulmão. Ele fez uma tomografia lá na origem e ele chegou em Barretos. Ele tinha como história clássica, né, tabagismo. Ele fumava cerca de 2 maços de cigarro por dia há 60 anos. Então, veja a quantidade de cigarros consumidos ao longo da vida. E aqui a tomografia inicial, tá? Obviamente, ninguém aqui é radiologista, mas a setinha vermelha aqui nesse cantinho mostra o câncer realmente de pulmão. E esse câncer de pulmão, infelizmente, ele já tinha metástases. Então, o câncer já tinha, o que o pessoal chama aí, o câncer já tinha espalhado para outros órgãos aqui, no caso, o pulmão do outro lado. Então, o câncer começou no pulmão à direita. Essa parte preta aqui é o pulmão direito, certo? Aqui é o pulmão esquerdo, o câncer já tinha passado para o outro lado. Isso daqui é uma doença metastática, estadio 4, certo? O intuito do tratamento aqui é paliativo. Essa doença, por definição, é uma doença incurável. Agora, quando a gente fala que o intuito é paliativo, não significa só que a gente quer dar qualidade de vida para o paciente. Claro que a gente quer dar, mas a gente também quer estender o tempo de vida desse paciente, certo? E a esse fato a gente chama cronificação da doença, tá? Então, o câncer hoje tem sido considerado, o câncer avançado tem sido considerado e tratado como uma doença crônica. Assim como a gente trata hipertensão, diabetes. Quando o cardiologista passa um remédio para pressão alta, ele não passa o remédio por um mês e com a informação de que a pressão alta vai desaparecer e nunca mais voltar. Não é assim que trata a pressão alta. Como é que é? É por quanto tempo? O resto da vida, certo? Câncer avançado, metastático, também vai ser tratado o resto da vida, certo? Isso é uma doença crônica. E é nesse tratamento de doença crônica, em relação a esse tratamento de doença crônica, a gente vai estar conversando hoje. Então, esse paciente tinha uma doença metastática e, na época, 2013, o que nós tínhamos para oferecer dentro do Sistema Único de Saúde, quimioterapia, tá? Então, esse paciente fez quimioterapia, uma infusão a cada 3 semanas, 6 vezes, tá? E ele terminou o tratamento em fevereiro de 2014. Então, ele chegou no finalzinho de 2013, fevereiro de 2014, ele fez 6 aplicações de quimio. A gente sabe que fazer mais do que isso no contexto de câncer de pulmão não tem nenhum tipo de benefício, tá? E não dá para ficar fazendo quimioterapia indefinidamente, porque a quimioterapia tem um monte de efeitos colaterais que inviabilizam esse tratamento contínuo. Então, o que a gente faz? A gente dá intervalos. O primeiro intervalo é depois de entre 4 e 6 aplicações. Então, ele fez
6 aplicações de químio e o câncer diminuiu, tá? Olha lá, o tumor principal, o tumor primário, ele diminuiu de tamanho, as lesões metastáticas, algumas desapareceram e ele entrou num período de segmento, no qual ele fica fora de tratamento. No entanto, isso era fevereiro de 2014. Quando foi junho, a doença voltou a crescer. E agora apareceram várias lesões no subcutâneo, tá? Então, embaixo da pele começou a aparecer um monte de nódulozinho. Uma delas foi biopsiado, se confirmou que era câncer de pulmão, tá? Lesões metastáticas em subcutâneo. E esse paciente, de novo, foi para quimioterapia, que é o que a gente tem para fazer no SUS. No entanto, depois de 3 aplicações, o paciente não aguentou mais fazer quimioterapia. Não dá muito efeito colateral, nós tivemos que suspender o tratamento e demos para ele mais um intervalo livre de tratamento sistêmico. A partir daí, não existe mais comprovação de que quimioterapia consiga aumentar o tempo de vida desse paciente. E ele também não tolerava mais quimioterapia. Então, o que nós fizemos? Colocamos ele dentro de um tratamento paliativo exclusivo. Esse sim é um tratamento que visa controlar sintomas, dar qualidade de vida, mas hoje a gente sabe que quando isso é bem feito, a gente também consegue aumentar o tempo de vida desse paciente. No entanto, ao longo do caminho, dentro desse cuidado paliativo, o paciente começou a desenvolver algumas lesões no pescoço que davam muito sintoma, então a gente fez radioterapia. Radioterapia é tratamento localizado. Então, tratou aquelas lesões que estavam no pescoço ali incomodando e ele seguiu em acompanhamento no nosso hospital de cuidados paliativos. No entanto, em outubro, a doença já progredindo, né? O paciente já sintomático, novas lesões no pulmão apareceram. Em outubro de 2015, nós tivemos um programa de uso compassivo de uma droga chamada nivolumab, que é o primeiro imunoterápico, a primeira imunoterapia que se mostrou efetiva no tratamento do câncer de pulmão, tá? Nesse momento o paciente estava lá, o tumor tinha voltado a crescer, tinham surgido novas lesões metastáticas e esse paciente começou a ser tratado com nivolumab em outubro de 2015. Depois de 8 aplicações, aqui a infusão é uma vez a cada 2 semanas, tá? Depois de 8 aplicações, a doença reduziu de tamanho e, detalhe, nenhum efeito colateral, tá? Isso não quer dizer que não existam efeitos colaterais com imunoterapia. Existem e podem ser graves o suficientes para matar o paciente. Mas, nesse caso, ele não teve nenhum efeito colateral, tá? E, em geral, os efeitos colaterais da imunoterapia são muito mais a menos do que os efeitos da quimioterapia. São diferentes. Agora, a frequência de efeitos graves, ela é menor quando a gente faz imunoterapia. Esse paciente seguiu, então, o nivolumab de 2 em 2 semanas, tá? Ele viajava aí 300 quilômetros, vinha para Barretos, fazia a infusão, voltava para casa. Infusão aí de 1 horinha, tá? Até que, 3 anos depois, olha só, 3 anos depois, a doença voltou a crescer. O tumor primário começou a aumentar de novo. Mas vejam, todo o resto estava paradinho. Ele tinha várias lesões, lembra? As lesões não desapareceram. Elas estavam lá paradinhas, uma só aumentando. O que nós fizemos? Conversamos com o radioterapeuta. Lembre, radioterapia é tratamento localizado. Então, o que nós fizemos? Fizemos radioterapia naquela lesão do pulmão, controlamos aquele foco de doença que estava perdendo o controle e mantivemos a imunoterapia para esse paciente. Esse paciente, então, recebeu o imuno além da progressão, nós tratamos aquele foco que a doença estava, escapando, controlamos e seguimos imunoterapia. Esse paciente segue em uso de imunoterapia até hoje, completamente assintomático, tá? São 6 anos e 4 meses de doença metastática, fazendo 4 anos imunoterapia, completamente assintomático. Hoje, as maiores discussões que eu tenho com ele, a cada 2 semanas ele pergunta: doutor Pedro, não dá para parar de fazer o tratamento? Porque faz tanto tempo que a doença está bem, está controlada, será que não dá para parar? Essa é uma pergunta que a gente ainda não sabe responder, certo? E aí eu pergunto para ele: se você quiser parar, a gente para, o que você acha? Ele fala todas as vezes: eu lhe vejo em 2 semanas. 2 semanas a gente se vê de novo, tá? E assim ele segue sendo tratado com imunoterapia, tá? Na abertura desse fórum, foi apresentado um número de 14 milhões de novos casos de câncer. Então, eu só queria dizer que esse número está desatualizado, tá? O real hoje, de acordo com o GloboCan, são 18 milhões de novos casos de câncer que a gente tem diagnosticados no mundo,
certo? Então, 18 milhões de pessoas são diagnosticadas anualmente no mundo, 9,6 milhões de pessoas morrem por câncer anualmente. E se esses números eles são expressivos, a previsão é de que nas próximas 2 décadas haja um aumento em torno de 70% nesses números, tá? No entanto, apesar do câncer ele estar aumentando a sua incidência, felizmente, a mortalidade por câncer ela vem devagarzinho sendo reduzida, pelo menos em países desenvolvidos. E por que vem reduzindo a mortalidade? Porque a gente hoje tem diagnosticado a doença mais cedo, a gente consegue curar uma maior proporção de pacientes, e aqueles pacientes com doença metastática, a gente tem conseguido controlar melhor essa doença metastática. E isso a gente vê bem nessa tabela aqui, tá? Essa tabela mostra a proporção de pacientes vivos 5 anos depois do diagnóstico de câncer. Então, na década lá de 70, nós tínhamos que apenas 50% dos pacientes diagnosticados com câncer estavam vivos 5 anos depois, independente do câncer. Tá? Na década de 70, de 50 passou para 55 e nos anos 2000, 70% de pacientes vivos 5 anos depois de um diagnóstico de câncer, o que representa um aumento de 40% da sobrevida em 5 anos. Ou seja, a gente está conseguindo lidar melhor com essa doença sistêmica, eventualmente esse paciente vai acabar morrendo por outra coisa que não aquele câncer, e de certa forma, isso não deixa de ser uma forma de cura, não é? Ele viveu bem com aquele tumor, ele não está tendo efeitos colaterais com aquele tratamento sistêmico, e ele morre com uma outra causa, infecção, ou seja lá o que for, certo? Isso não deixa de ser uma forma de cura. E é nesse sentido que a gente tem evoluído bastante dentro da oncologia, tá? Quando a gente fala de câncer de pulmão, 18 milhões de pessoas são diagnosticadas com câncer, 2 milhões desses 18 são câncer de pulmão, tá? E câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer no mundo, certo? A razão, mortalidade e incidência é da ordem de 0,85, ou seja, para cada 10 pacientes que são diagnosticados com câncer de pulmão, praticamente 9 pacientes morrem por câncer de pulmão, para vocês verem a agressividade desse tumor. E a imensa maioria desses pacientes, 85% desses pacientes, fumam ou fumaram ao longo da vida, tá? O tabagismo é o principal fator de risco. Aliás, o tabagismo não leva só ao câncer de pulmão. Ele também é responsável por 30% das mortes por câncer. Tabagismo é fator de risco para câncer de pulmão, para câncer de esôfago, para câncer de bexiga, certo? Além de, obviamente, todas as outras comorbidades que estão relacionadas ao tabagismo, como, por exemplo, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, etc. Tá? São mais de 7 mil componentes, né, num simples cigarro, mais de 70 dessas substâncias são carcinógenos, tá? E quem fuma tem 20 vezes mais chances de desenvolver câncer de pulmão, tá? De forma que a informação hoje que vale é a seguinte: não há dose segura para consumo de produto de tabaco. Uma mínima exposição já é suficiente para aumentar a chance de desenvolver câncer de pulmão, tá? E esse aqui é a realidade que a gente tem do câncer de pulmão. O câncer de pulmão, ele começa muito quieto, o paciente não tem sintoma. E, em geral, ele já tem o seu DPOC, que ele tosse porque ele fuma bastante, ele tem outras comorbidades, ele demora a procurar atendimento, e aí, no mundo desenvolvido, o que a gente tem é isso aqui, ó. 15% só de pacientes sendo diagnosticados em estadio 1, que é o estadio precoce, a doença localizada, no qual a gente faz cirurgia e cura uma parcela desses pacientes, uma parcela grande desses pacientes, tá? Do outro lado, nós temos 52% de pacientes sendo diagnosticados no estadio 4. Isso é mundo desenvolvido. Na nossa realidade é ainda pior, tá? Aqui são dados nossos de Barretos. Em Barretos nós recebemos cerca de 500 novos casos de câncer de pulmão por ano. Desses 500 casos de câncer de pulmão, 73% são estadio 4. 73% a doença é metastática. O intuito do tratamento é paliativo, infelizmente. Obviamente que a gente precisa mudar isso daqui. Hoje já existe rastreamento para câncer de pulmão, que está relacionado à redução de mortalidade em torno de 20%, e isso, de alguma forma, precisa ser implementado. Aliás, nós temos em Barretos uma carreta, onde a gente colocou um tomógrafo dentro, e a gente está fazendo rastreamento para câncer de pulmão na nossa região
de Barretos para quem fumou ou fuma uma certa carga tabágica ao longo da vida, tá? Como é que a gente classifica o câncer de pulmão? Há muito tempo a gente divide o câncer de pulmão em dois grandes grupos. Pequenas células, que é uma doença absolutamente agressiva, no qual a gente evoluiu muito pouco, ou só evoluiu em relação à imunoterapia, foi a única evolução ao longo de 40 anos, certo? E o mais comum, que é o não pequenas células. Dentre os não pequenas células, esse aqui é a figura que mostra a evolução no tratamento dessa doença, tá? Então, nos anos 2000 até 2009, mais ou menos, o que a gente tinha era basicamente quimioterapia para fazer. E aqui, a sobrevida mediana desses pacientes com doença metastática fazendo quimioterapia é de 8 meses. Agora, cuidado, o que é sobrevida mediana? Sobrevida mediana é aquele tempo que separa 50% daquela população. Então, quando o médico fala que é frequente a gente ver, às vezes, reportagem que o médico desenganou o paciente, né? Na verdade, é a informação que foi passada de forma incompleta, incorreta. O que é sobrevida global mediana de 8 meses? Significa o seguinte, 50% de chance de viver menos do que 8 meses, 50% de chance de viver mais do que 8 meses. Essa é a informação. E isso a gente tira dos estudos que fizeram quimioterapia para tratar câncer de pulmão, tá? Felizmente, em 2009, houve a primeira revolução no tratamento do câncer de pulmão, que foi o advento da terapia alvo molecular, que a gente acabou de ver aqui com a doutora Aline. Então, agora a gente basicamente pega uma amostra daquele tumor, olha o DNA daquele tumor, identifica algumas mutações, e para algumas dessas mutações nós temos terapias específicas, que mudam completamente o prognóstico desse paciente. Esse aqui é só uma dessas mutações que eu queria chamar a atenção, que é uma mutação no gene chamado ALK, certo? Quando a gente identifica essa mutação e a gente tem drogas específicas, aquela mediana de sobrevida sai de 8 meses para 89 meses. Ou seja, são 11 vezes o aumento de sobrevida, o que é absolutamente fantástico. Tá? No entanto, infelizmente, só uma pequena parcela de pacientes com câncer de pulmão apresentam essas mutações. Para a imensa maioria desses pacientes, o que restava era quimioterapia. No entanto, em 2015, isso começou a mudar com o advento da imunoterapia, que é responsável pela segunda revolução no tratamento do câncer de pulmão. E a imunoterapia é tão importante que os primeiros caras que começaram, que deram o start para todo esse desenvolvimento desses novos imunoterápicos, o ano passado foram agraciados pelo Nobel de Medicina. Foram eles que fizeram os primeiros estudos que levaram posteriormente ao desenvolvimento das drogas que hoje são utilizadas para tratar diferentes tipos de câncer, incluindo câncer de pulmão. E como é que ela funciona? Quando a gente faz quimioterapia, basicamente o que a gente faz é coloca a droga na veia, a droga vai lá, entra no tumor, certo? Atrapalha o ciclo de replicação daquela célula e aquela célula acaba morrendo por conta disso. A imunoterapia é completamente diferente, tá? Para entender a imunoterapia, a gente precisa primeiro entender uma função básica do nosso sistema imune. Nós aqui, todos nós, temos células que defendem o nosso corpo, tá? Essas células defendem o nosso corpo de infecções por bactérias, por vírus, por protozoários e, pasmem vocês, defendem o nosso corpo também em relação ao desenvolvimento de câncer. É possível aqui que muitos já tenham tido o aparecimento de uma célula tumoral, mas a sua célula de defesa foi lá e destruiu aquela célula, e por isso que você não desenvolveu câncer. Se a gente não tivesse o sistema imune, a gente teria muito mais câncer do que a gente tem, tá? Mas e por que a gente desenvolve câncer, então? A gente desenvolve câncer porque os tumores, infelizmente, desenvolvem mecanismos para escapar dessas nossas células de defesa, tá? E um desses mecanismos é justamente uma proteína chamada PDL1. Então, o tumor tem na sua proteína tem na sua superfície uma proteína chamada PDL1. Quando a nossa célula de defesa tenta matar aquele tumor, essa proteína aqui desliga a nossa célula de defesa, certo? E o que fazem esses imunoterápicos modernos? Justamente impedem que essa proteína desligue esse linfócito. Ou seja, esses imunoterápicos, eles funcionam liberando as nossas células de defesa para destruírem o tumor. Entenderam a diferença?
completamente diferente do que a gente vinha fazendo até hoje, tá? Então, hoje, em resumo, para tratar câncer de pulmão não pequenas células, a gente teve dois grandes adventos, tá? Primeiro foi a terapia alvo molecular, 30% a 50% dos não pequenas células de pulmão tem indicação de alguma terapia alvo molecular, e hoje praticamente todos os pacientes com câncer de pulmão, não pequenas células, em algum ponto vai ter a indicação de receber imunoterapia. No entanto, a gente sabe que só uma parcela desses pacientes se beneficia da imunoterapia. Apesar de o racional ser muito forte, tem tumores que não respondem a esse tipo de tratamento. No entanto, hoje, a indicação é para praticamente todo mundo, o que obviamente causa a pior toxicidade de um tratamento, que é a toxicidade financeira. É muito caro você manter esse tipo de tratamento. É 30, 40 mil reais por mês, por paciente, por tempo indefinido. Então, faça a conta aí de quanto custou o tratamento daquele nosso paciente há 4 anos usando imunoterapia. É dinheiro que não acaba mais. Os países de primeiro mundo estão preocupados. Eles também não têm capacidade de oferecer imunoterapia para todo mundo. Então, uma das formas que a gente tem para tentar reduzir esse custo é justamente investir o dinheiro em estudos tentando identificar o que a gente chama de biomarcadores. Tentar identificar alguma alteração naquele tumor, ou no sangue daquele paciente, ou nas fezes daquele paciente, ou na saliva daquele paciente, que consiga me discriminar qual é o paciente que vai responder a esse tratamento e qual é o paciente que não vai responder. Porque, obviamente, dar imunoterapia para quem não vai ter benefício do tratamento, eu vou estar expondo aquele paciente ao risco dos efeitos colaterais, eu estou perdendo tempo, porque eu devia estar fazendo outro tratamento, e obviamente eu estou rasgando dinheiro, certo? Então, biomarcador, o que não falta hoje é biomarcador tentando identificar qual é o paciente que deve ou que não deve fazer imunoterapia. E a gente já tem vários biomarcadores. O mais utilizado é justamente o PDL1. Tá? O PDL1, para ver o PDL1, a gente pega um pedacinho do tumor e o patologista lhe diz qual é a porcentagem daquelas células de tumor que apresentam aquela proteína, que é alvo da nossa terapia. E quando a gente seleciona uma população que tem bastante PDL1, a gente vê que imunoterapia sozinha, ela já é melhor do que quimioterapia. Quimioterapia, em quem está quem está tratando câncer de pulmão não pequenas células, qual é o tempo de sobrevida que eu falei para vocês? Mediano, 8 meses. Fazendo imunoterapia, para esses pacientes aqui, 30 meses. Quem tem essa alteração. Então, de 8 para 30. O que é absolutamente... E 30, lembre, 30 é o marco dos 50%. 50% vai viver menos do que 30, 50%, como o nosso paciente, vai viver mais do que 30 meses. E a gente tem pacientes há mais tempo já usando imunoterapia, tá? No entanto, esses vários adventos que a gente teve, terapia alvo molecular, imunoterapia, né, eles estão limitados, infelizmente, ao sistema privado. Os nossos pacientes do SUS, os meus pacientes em Barretos, a imensa maioria, o que a gente faz é quimioterapia. A velha quimioterapia. Ou seja, isso não, apesar da aprovação da Anvisa, né, isso não beneficiou a imensa maioria dos brasileiros portadores de câncer de pulmão, basicamente porque apenas uma minoria está no sistema privado. Tá? No entanto, Barretos tenta sempre fazer alguma coisa diferente, tá? Por exemplo, em relação à terapia alvo molecular, a gente oferece a terapia alvo molecular, apesar de não estar no SUS, desde 2011 para os nossos pacientes. E em imunoterapia, o ano passado, depois de várias reuniões, né, a gente colocou na mesa o governo do estado, na época das eleições, o governador Márcio França, a MSD, dona de uma das moléculas imunoterápicas, né, e a gestão do Hospital de Câncer de Barretos. E a gente montou um projeto com a ideia de oferecer imunoterapia para os pacientes do SUS, e assim a gente fez um projeto piloto no segundo semestre do ano passado, que está completando agora 1 ano do seu início. Isso, inclusive, foi noticiado no Fantástico, tem a reportagem toda completa, inclusive entrevistando um dos nossos pacientes, um dos primeiros tratados dentro desse programa. Infelizmente, isso durou
até que o governo mudou, né? Então, mudou o governo, passaram as eleições, o governo mudou, Márcio França não foi reeleito, trocou o governo do estado pulou fora do programa, o hospital ficou responsável pela parte que era do governo, a parte financeira que era do governo, mas garantiu que esses pacientes continuassem recebendo imunoterapia. E eu vou apresentar para vocês, no meu último slide, pela primeira vez, os dados de pacientes sendo tratados com imunoterapia no Sistema Único de Saúde. Certo? Aliás, não digo que é dentro do Sistema Único de Saúde, eu digo que é dentro de um hospital que atende exclusivamente o SUS. Porque quem pagou isso foi o hospital, junto aí com uma parceria da indústria farmacêutica, que obviamente baixou os custos. Tá? 14 pacientes entraram nesse programa com câncer de pulmão. A mediana de idade foi 64 anos, um pouquinho mais de homens em relação às mulheres. E um dado que eu não passei para vocês é a proporção de pacientes vivos em um ano fazendo quimioterapia. É 33%, tá? Quando a gente faz quimioterapia, depois de um ano, 33% desses pacientes estão vivos. Aqui, dentro desses 14 pacientes, essa é a nossa curva de sobrevida, certo? 85% desses pacientes vivos. 50% desses pacientes, a doença diminuiu de tamanho. 75% desses pacientes, a doença parou de crescer. 85% deles estão vivos agora com um ano de programa. Tá? Então, finalizando, a imunoterapia ela vem se consolidando hoje como um novo pilar no tratamento oncológico. A gente há muito tempo faz radioterapia, quimioterapia, cirurgia. A imuno agora vem se consolidando como um quarto pilar. Ela está revolucionando o tratamento de câncer de pulmão. Tá? Não só câncer de pulmão, mas outros vários tumores, como a gente falou anteriormente, certo? Infelizmente, esses avanços da imunoterapia e também da terapia-alvo está limitado aí ao sistema privado, né? Os brasileiros com convênio SUS continuam sendo tratados com quimioterapia, infelizmente. E nós temos visto, infelizmente, muito pouca iniciativa por parte do governo com a intenção de mudar esse cenário, né? E a consequência disso é, obviamente, uma coisa que ninguém gosta, que é judicialização. Judicialização é um problema para todo mundo. É para o paciente, é para o médico. Eu não sei se esse paciente vai conseguir a medicação, se não vai. Se eu começo um novo tratamento, se eu não começo. O paciente não sabe se vai conseguir a medicação. Gera toda essa insegurança para todo mundo e é ruim para todo mundo. Então, a gente precisa abrir o olho. Isso é uma inovação. Ela faz uma baita de uma diferença. Não dá para a gente dizer que é caro e não dá para incorporar. A gente tem que pensar em alguma alternativa. Barretos pensou, tentou, não deu certo, mas a gente não desistiu. Daqui a pouco vai vir alguma coisa a mais, tá? Obrigado.